Muita coisa teve que ser reajustada na área da saúde durante esse período de distanciamento social. Quer saber como ficam os pós-operatórios e também as cirurgias agendadas que tiveram que ser remanejadas? Confere agora nosso papo com o Dr. Carlos Kuiven. O Brasil está entre os países do mundo que mais realizam cirurgias plásticas. Com a pandemia do coronavírus e o adiamento das cirurgias eletivas, esse número praticamente zerou. Para falar sobre a situação da cirurgia plástica em todo o país, como fica a questão do adiamento das cirurgias e também o pós-operatório dos pacientes com a questão do coronavírus, está aqui com a gente hoje o Dr. Carlos Kuiven. Não está aqui na minha casa, porque a gente está gravando aqui em casa, mas está na casa dele, via internet. Graças a Deus que a gente tem internet, né, Dr. Carlos Kuiven? Exato, é um prazer estar aqui contigo de novo, tá? E é bom esclarecer para as pessoas como está a situação das cirurgias eletivas, e a cirurgia plástica é uma das especialidades que as cirurgias basicamente são eletivas, tá? Então é importante, né, tirar as dúvidas de quem está pretendendo fazer uma cirurgia plástica. Algumas pacientes tinham cirurgias agendadas, né? Então assim causou toda uma confusão assim, e uma quebra de organização de muitas pessoas, né? Esse número praticamente zerou, porque quando a gente fala em cirurgia eletiva, não existe cirurgia emergencial, né, em cirurgia plástica, Dr. Carlos Kuiven. Olha, em cirurgia plástica emergencial são só complicações de pacientes normalmente que se operaram faz pouquíssimo tempo. Algumas reintervenções, pequeno número, então, mas basicamente é uma especialidade que as cirurgias são eletivas, tá? Então, assim, as pacientes que tinham cirurgias marcadas ou que tiveram que cancelar na semana passada, na semana retrasada, muitas pacientes tiveram cirurgias canceladas e as que tinham agendado para abril, muitas delas estão sendo orientadas a aguardar, né, porque todos os cirurgiões plásticos, a imensa maioria, está cumprindo com essa recomendação de não realizar cirurgias eletivas. Então a gente pede, eu estou em contato com todas as minhas pacientes e também todos os meios de divulgação também, quando as cirurgias puderem ser retomadas, vão noticiar isso. A gente espera, está pedindo para as pacientes esperarem um pouquinho novas recomendações, tá? Assim que os hospitais voltarem a autorizar cirurgias eletivas, né, a gente comunica aos pacientes e retoma todo o processo. Então, por enquanto, assim, os hospitais, os médicos e os planos de saúde estão evitando liberar, né, cirurgias que podem aguardar um pouquinho. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. Então, está todo mundo em compasso de espera para ver isso aí. Para quem já tinha essa cirurgia marcada e já tinha realizado todos os exames que são necessários para se realizar uma cirurgia, provavelmente vai ter que refazer todos esses exames? Na maioria das vezes, como a gente trabalha principalmente na parte de cirurgia plástica com pacientes saudáveis, a validade dos exames é maior, tá? Então, um paciente saudável que fez um eletrocardiograma, a mulher que fez uma mamografia, exames de sangue, normalmente esses exames duram 3 a 6 meses, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo da saúde do paciente. É provável que, se essa situação durar um mês e meio, 2 meses, os exames vão estar valendo ainda, tá? Então, por enquanto, a única coisa que a gente não sabe de verdade é em que momento os hospitais vão liberar os blocos cirúrgicos para a gente voltar a poder fazer as cirurgias com uma boa segurança. E para quem está num período de pós-operatório, creio que ainda tenham pacientes que estejam nesse período de pós-operatório. Uma vez que o pós-operatório já baixa a imunidade do paciente, a gente sabe que o paciente sai um pouco mais debilitado após a cirurgia. Quais são os cuidados que esse paciente deve ter nesse período de coronavírus, onde que a gente está todo mundo se cuidando, toda a população se cuidando? Esses pacientes têm que ter um cuidado a mais? Tem que ter um cuidado a mais, tá? As medidas de isolamento social têm que ser bem rigorosamente cumpridas, tá? Pela paciente e por todos que coabitam com ela, tá? Então, assim, todo mundo que mora com a paciente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tentar evitar o contato com outras
pessoas, tá? Ficar atenta para sintomas respiratórios, mais do que já ficaria durante qualquer cirurgia. Medir a temperatura de vez em quando, umas 2, 3 vezes por dia medir a temperatura, ficar em contato mais estrito, assim, mais contínuo com o seu médico, ficar um pouco mais atenta para qualquer sinal, tá? Não é comum uma pessoa operada, que normalmente fica mais em casa mesmo, pegar uma virose, mas pode, então tem que estar atenta, tá? Existe a possibilidade das pessoas que tiveram contato com o paciente estarem em um período de incubação e estarem com coronavírus e não saber. A própria paciente pode acontecer isso. A gente imagina que daqui a pouco tempo, junto assim, com uma leva de exames que vão chegar para o Ministério da Saúde, provavelmente vai chegar para a rede privada também. Então, em alguns casos até a gente pode testar pacientes antes de cirurgias, né? Tudo isso a gente vai ver agora nas próximas semanas. Existe a possibilidade de a gente testar, vários pacientes já vão ter dado positivo, assim, vão ter tido contato, mesmo sem saber. E isso vai facilitar um pouquinho a organização das cirurgias eletivas. Doutor, para finalizar, tá todo mundo muito ansioso. As pessoas não sabem o que vai acontecer, estão em isolamento social, em casa. Para quem já tinha se organizado, porque a gente sabe que para fazer uma cirurgia plástica tem que existir uma organização prévia. Para quem estava com esse sonho já programado para início desse ano, já tinha organizado toda a vida, né? De repente até tirado férias para fazer, enfim. O que tu podes falar para essa pessoa? De repente não é o momento da gente pensar mais na saúde e deixar a estética um pouco de lado. Tudo vai voltar ao normal, mas a gente precisa dar tempo ao tempo, mais ou menos isso? Essa paciente vai ter que esperar um pouquinho, tá? Nós estamos, assim, no auge do problema e num momento onde todas as autoridades, todas as entidades médicas ainda não têm muito o que falar para as pessoas, porque ainda não sabe exatamente qual vai ser a curva da epidemia no Brasil. A coisa vai passar. Os pacientes podem ficar tranquilos, é questão de 1, 2 meses, tá? E a coisa vai passar, vai voltar à normalidade. Então, não é motivo de desespero. Às vezes, para aquela paciente que tem dificuldade de organização, essa paciente vai ser um pouquinho penalizada, mas ela tem que ter a noção de que é questão de pouco tempo, tá? Que a vida vai voltar ao normal. O importante é, assim, ela ficar em contato com o seu médico e realmente realizar quando a coisa puder ser feita, tá? Então, isso vai passar. Os pacientes, a sociedade tem que ter a noção, assim, de que é um problema que movimentou, que mudou a vida de todo mundo, mas que é uma coisa passageira, tá? Algumas sequelas econômicas vão ficar, mas em termos de saúde, tá? Esse problema é um problema muito pontual, assim, ele é muito intenso e dura pouco. Então, você vê que a China já está voltando às suas atividades normais. Se a gente for ver, toda a confusão na China durou 3 meses. Então, e o período de auge mesmo é 1 mês e meio, mais ou menos. Então, nesse período a gente tem que aguardar um pouquinho. Eu prefiro, assim, daqui a 1, 2, 3 semanas, poder até te informar melhor sobre como a coisa está. Nesse momento, a gente está em compasso de espera, médicos, pacientes e hospitais. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Então, muita paciência, muita resiliência e fé também, né? Muito obrigada. Espero que em breve a gente possa conversar lá na clínica. Exatamente, tá? Um abraço. Fica com Deus. Tchau.